Estamos começando mais um vídeo do canal Roberto Carelli. Hoje vamos fazer mais uma viagem de volta ao passado do Rio de Janeiro através de imagens da cidade nas primeiras 2 décadas do século XX. Algumas das imagens que vamos mostrar aqui foram colorizadas especialmente para o nosso canal. Todas essas majestosas construções inspiradas na arquitetura de Paris foram erguidas durante a fase de modernização do centro do Rio, promovida pela prefeitura da cidade no início do século XX. Nessa época, a prefeitura carioca também começou a promover a urbanização de vários subúrbios do Rio, que nas primeiras décadas do século XX ainda eram muito pouco desenvolvidas e predominantemente rurais. Um dos primeiros bairros do subúrbio do Rio que se desenvolveu foi o Meier, na zona norte da cidade. Antes de começar a ser povoada, a região do Meier era uma fazenda de cana-de-açúcar, pertencente aos jesuítas. Em 1760, um desentendimento entre os jesuítas e a coroa portuguesa acabou culminando com a expulsão dos jesuítas do Rio de Janeiro. As terras da fazenda, então, foram divididas em 3 partes, chamadas de Engenho Novo, Caxambi e São Cristóvão, que mais tarde se tornariam outros bairros da zona norte do Rio. Já nos tempos do Império, em 1884, Dom Pedro II ofereceu as terras da região da antiga fazenda para Augusto Duque Estrada Mayer, um amigo do imperador. O nome Meier é um aportuguesamento de Mayer, o sobrenome alemão desse amigo do imperador, que era filho de um comendador português de origem alemã. Dessa forma, as terras dadas por Dom Pedro II a Augusto Mayer acabaram se tornando conhecidas como Mayer, e logo depois passaram a ser chamadas pela forma aportuguesada Meier, pelos habitantes da região. Augusto Mayer era conhecido como Camarista Mayer, apelidado assim porque tinha acesso livre às câmaras do Palácio Imperial. Derivado desse apelido de Augusto Mayer, uma rua no Engenho de Dentro, bairro vizinho do Meier, passou a ser chamada de Rua Camarista Meier, que existe até hoje. No início da segunda metade do século XIX, o governo imperial promoveu a construção da primeira linha de trens do Rio de Janeiro, a Estrada de Ferro Dom Pedro II. O Meier foi escolhido para ser uma das estações da Estrada de Ferro. A estação do Meier foi fundada em 13 de maio de 1889. Aqui podemos ver uma imagem da estação do Meier no início do século XX, já com bastante movimento de usuários. A chegada da linha de trens ao Meier foi decisiva para impulsionar a sua urbanização e torná-lo um dos principais bairros da zona norte do Rio. Como podemos ver no mapa da cidade do Rio, em 1911, o Meier é o último bairro da linha de trens da Central do Brasil que aparece. Isso porque os outros bairros da zona norte, que vinham depois do Meier, na sequência das estações, ainda estavam pouco urbanizados e, por isso, geralmente ainda não eram considerados parte do perímetro urbano principal da cidade. Um dos principais marcos da urbanização do bairro foi o Jardim do Meier, que estamos vendo agora nessa foto da época. Inaugurado em 1919 pelo prefeito Paulo de Fronten, foi uma das primeiras grandes praças da área suburbana do Rio, construída dentro da mesma filosofia de embelezamento e modernização que estava sendo feito no centro e na zona sul da cidade.
No detalhe da foto, podemos ver o coreto do Jardim do Meia, que foi o primeiro coreto do Rio de Janeiro construído em madeira. Considerado na época um exemplo pela beleza arquitetônica, esse coreto acabou sendo modelo para a construção de coretos em outras localidades. A construção de coretos começou no Brasil no início do século XX. Nos coretos se apresentavam bandas de música e era um ponto de encontro para festas, romarias, comícios políticos e outras cerimônias. Também eram usados com outras funções, como o coreto da Vista Chinesa, que estamos vendo nessa foto de 1911. Construído em estilo oriental, o coreto da Vista Chinesa foi inaugurado em 1909, no Alto da Boa Vista, com a função de mirante, usado pelos visitantes para apreciarem a fantástica paisagem do Rio de Janeiro. Os coretos são da época de um Brasil de cidades menores e mais tranquilas, que ainda estavam começando a se urbanizar. Quando a praça pública era o local principal de reunião dos habitantes de muitas cidades do Brasil. Uma época em que ainda não existia rádio, cinema, televisão, nem computador, e por isso mesmo as pessoas tinham um hábito bem maior de saírem de casa para reuniões, eventos, festas, cerimônias e outros encontros sociais. Com a urbanização e o progresso, essa tradição do povo de se reunir nas praças e em coretos foi desaparecendo. Restaram desse passado alguns coretos que não foram destruídos e permanecem preservados até hoje, no Rio de Janeiro e em várias outras cidades brasileiras, trazendo um pouco do que restou do passado de um Brasil mais bucólico, um Brasil mais tranquilo, um Brasil que não volta mais.